Dentre as atividades de controle da segurança pública, merece especial atenção a participação do Ministério Público na área de prevenção de delitos. A atividade concentra-se na movimentação da ação penal na fase posterior ao acontecimento do fato criminoso. A estrutura e a organização do Ministério Público na área criminal estão moldadas para o fato consumado, em virtude do exercício de sua função corresponder principalmente à análise da investigação criminal e realização de acusação perante o processo de apuração da prova, quer no oferecimento da denúncia, quer ainda na persecução penal. O Ministério Público, com sua participação direta, oferece a devida segurança na obtenção da prova no curso do procedimento criminal. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a reflexão de Plutarco. A perseverança é mais eficaz do que a violência e muitas coisas que, quando reunidas, são invencíveis, cedem a quem as enfrenta um pouco de cada vez. Hoje vamos conversar com o Coronel Roberto Alves sobre a violência sexual e crimes contra menores. Ele é advogado e psicólogo, coronel da Reserva da Polícia Militar, piloto de helicóptero e avião, graduado em Direito e Psicologia, mestre em Ciências Policiais e de Segurança Pública, docente de Direito Penal e de Processo Penal, pós-graduado em Saúde Mental e Doenças Psicoemocionais, mestre de cerimônias e apresentador de TV. Tem MBA em Endomarketing e Gestão de Competência. Que maravilha, coronel. Prazer enorme em tê-lo aqui no Direito e Justiça em Foco. Que prazer retomar essa bancada especial que sempre me alegra muito, me traz bastante boas recordações sempre, e me acresce em conhecimento com a sua presença sempre entusiasta, capacitada. Eu me sinto privilegiado de ser convidado sempre. E quem ganha com isso? A sociedade, com certeza. O jurisdicionado, as informações corretas que o Direito e Justiça em Foco passa nesse programa. Então fomos buscar você para conversar a respeito desses crimes que a população ainda está um pouco desconfortável, vamos dizer assim, não é? Na realidade, a questão sexual ela é muito maltratada. Nós temos recentemente aí, inclusive cartilhas do MEC, o Ministério da Educação e Cultura, deformando, desestruturando a questão da sexualidade. Quase que uma desinformação na formação do nosso jovem, da nossa criança, do nosso adolescente. Mas essa questão sexual e as suas agressões, elas remetem aos primórdios da nossa existência. Para alguns, a questão sexual, a própria prostituição, seria uma das primeiras profissões existentes na sociedade. O problema é como nós tratamos essa sexualidade. Então, por isso que o tema é muito importante, é emblemático e afeta cada um de nós. Porque em cada lar nós podemos ter um foco ou a possibilidade de termos uma situação muito semelhante. É muito semelhante, porque a agressão sexual, esse maltrato com a questão sexual, dentro da nossa sociedade, realmente merece um diálogo, merece uma discussão maior. Muito bem, doutor Roberto. Nós brasileiros realmente temos que nos preocupar com o turismo sexual, porque nós recebemos muitos turistas no Brasil, não é? Então, essa é a pergunta. A questão do turismo sexual, vamos remeter à própria história. Começou efetivamente vamos colocar ali no Sudeste Asiático, muito próximo assim que terminou a Segunda Guerra, existiam aquelas estruturas militares, principalmente americana e japonesa, que estavam concentradas nessa região.
E para atender essa estrutura que permaneceu, né, todo esse aporte que permaneceu, foi usado o sexo como alternativa, não só de dar atenção a esses militares, mas também econômica. Aquelas cidades, elas não tinham recursos econômicos, foram destruídas pela guerra. Então, qual era a fonte de renda da família, inclusive? Eram as atividades sexuais. Então, remete a essa situação. Ou seja, o turismo sexual não é uma realidade recente. Nós vamos remeter a 2000 anos, pelo menos, que já existem. Nós temos cidades no mundo, como Pompeia, Éfeso, na Turquia, nós temos, por exemplo, Babilônia, no Iraque, que elas eram efetivamente para recepcionar turistas com finalidade sexual. Elas foram reconhecidas e conotadas com essa característica. Então, não é o Brasil hoje que está surgindo como um grande... Não, o mundo todo sempre conviveu com essa realidade. O Sudeste Asiático ainda apesar de ter tido vamos colocar assim, um desgaste, porque era muito concentrado no Sudeste Asiático. A Tailândia, por exemplo, até hoje tem recursos turísticos específicos para atender os clientes, ou os passageiros, ou os turistas que vão conhecer o seu país. Então, é enfocado, e principalmente, que aí vem um contexto que é pior ainda, a prostituição infantil. Sim, a Tailândia é muito comum. Agora, no Brasil, vamos considerar essa questão do turismo sexual. Só em relação ao período da Copa do Mundo, ou seja, nos primórdios ali, um ano antes da Copa do Mundo, mais de 3.350 sites foram construídos, convidando o mundo, isso em vários idiomas, para conhecer o Brasil. Pelas lindas mulheres, pelas mulheres assim, dando conotação muito forte para a mulher brasileira, que tem uma beleza realmente, que ela chama atenção no mundo todo. Mas aqui seria um atrativo com finalidade sexual. Mas veja como é o contexto. Quantos de nós ficamos degradados com isso ou chegamos a conhecer isso? Que impacto isso teve na sociedade? 3.350 sites, novos sites, nós estamos falando em 2 anos, Copa do Mundo 2014. Não estamos falando de 20, 100 anos, não, estamos falando de 2 anos. Temos as Olimpíadas recentemente aí encerradas, sim, que também aproveitaram essa avalanche desse contexto para ampliar ainda mais essa condição. Então é preocupante? Por que o turismo sexual é preocupante? Porque você começa a configurar aquele destino com essa conotação. Ela é mais forte, por exemplo, que um turismo rural, que um turismo de aventura. Nós temos lugares maravilhosos no Brasil que poderiam explorar, sim, pela sua característica geográfica, pela sua característica natural, o turismo, que nós trabalhamos mal. Aí estamos dando espaço, ao invés de incentivar o turismo realmente que traz riqueza, que não tem nenhum tipo de contrapartida, nós estamos deixando espaço para que o Brasil comece a ser reconhecido. E hoje, por exemplo, na América Latina, hoje nós somos o principal ponto de interesse turístico para a atividade sexual. Isso muito é terrível. Quer dizer que eu posso entender que na realidade do crime sexual no Brasil e no mundo é esta que você está apresentando no momento, ou você quer agregar mais alguma coisa? É uma preocupação mundial, porque não é só a questão financeira que traz o turismo. Vamos imaginar, puxa vida, as pessoas começam a vir conhecer o Brasil também pelo apelo sexual. Mas esse não é o grande problema. A erradicação de doenças, a grande maioria desse turismo sexual não se precavê, não tem nenhum tipo de preocupação. Então você veja só, nós tivemos recentemente alguns vírus ou algum tipo de doença que começam a erradicar, o ebola, entre outros aí, o Zika vírus e tal. Com esse tipo de turismo em que a atividade sexual é a finalidade e que não há precaução, nenhum tipo de atitude que venha prevenir um tipo de doença, você começa a globalizar o risco de efemérides, por exemplo, como a AIDS. Se a AIDS poderia ser contida ou foi contida durante muito tempo na região africana, com a questão do turismo, das viajantes, tudo, mas sem apelo sexual, não vamos nem colocar o apelo, já foi disseminado, imagine com esse apelo sexual. Então é uma preocupação mundial. O Código de Ética Mundial, da Organização Mundial de Turismo, ele praticamente condena esse tipo de atividade, não só pelo fator sexual da exploração da pessoa, mas como a possibilidade de erradicação de doenças que tornariam praticamente sem controle a erradicação de algumas doenças que poderiam ser devidamente contidas. Sim.
Muito bem. Doutor Roberto, o problema é o seguinte, veja, algumas mulheres recebem convites para morar fora do Brasil, mas quando chegam no país de destino, são encarceradas e obrigadas a trabalhar como prostitutas. Existe alguma maneira de se prevenir esse fato antes delas embarcarem? Isso não é só para a mulher brasileira, o mundo todo convive com isso, as jovens, né, viajam principalmente na região da Europa Ocidental, é muito comum os jovens viajarem, saírem de casa muito cedo para trabalhar, para viajar, para conhecer. E sempre tem um apelo da questão do trabalho, de ser modelo, de ser... Então, o encantamento pela oferta é maior do que a preocupação com essa oferta. Quando a oferta é muito boa, tem que desconfiar. A esmola é muito grande, o cego desconfia, porque tem alguma coisa errada. Como é que você se precaver? Mas isso aparece mais na sociedade de famílias mais carentes? Não necessariamente, porque esse encantamento por viver num país estrangeiro, por conhecer um país estrangeiro, são de todas as classes sociais. Ela alcança todas as classes sociais. Então, você tem uma oportunidade de trabalho. Vamos imaginar a classe média alta e a classe baixa, que são praticamente 95% da população brasileira. 5% está acima disso. Então, olha a quantidade de atuação da população brasileira, das mulheres, e isso acontece em todos os países, com uma proposta de conhecer um país novo, de aprender um idioma novo, de um trabalho, não necessariamente somente no campo de modelismo, mas em todas as outras atividades, cria um encantamento. Diante do encantamento, e de acordo com a realidade, nós estamos vivendo uma crise econômica muito ruim, o Brasil sempre tem essa instabilidade econômica, sempre a busca por uma alternativa fora é grande. Então, essa preocupação tem que ser, o que você tem que fazer? Da onde está vindo esse convite? Quem é essa empresa? Quem é essa pessoa? É normal acontecer assim, no shopping, uma aproximação, olha, você é maravilhosa, você é isso, aquilo, toma meu cartão, eu sou responsável pela agência tal, faço isso, faço aquilo. E esse tipo de sedução... É um atrativo, né? Esse tipo de sedução é extremamente atrativo. A pessoa fica encantada, ela sabe do contexto, ela apresenta características que chamam atenção, mas alguém dá atenção, oferecer uma proposta, é tudo pago, você vai, só precisa isso, nós pagamos a passagem, aquilo tudo. Aí quando chega no destino, o passaporte já fica com a pessoa e a partir dela começa a ficar escravizada. Sem contato com a família, sem contato com os órgãos, ela acaba, infelizmente, invariavelmente partindo para a prostituição, que é o tráfico internacional do sexo, só perde em remuneração, em ganhos, para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. Então essa questão sexual é muito preocupante. Acontece no mundo todo, com esse apelo de expectativas. O mundo todo hoje passa por crises econômicas, dentro da própria Europa tem esse problema, mas para o brasileiro, essencialmente, com essa crise acentuada que nós vivemos, com a falta de oportunidade de trabalho e com o desemprego, essa oportunidade acaba sendo cada vez mais evidenciada. Nós podemos classificar a máfia como uma das sociedades, como digo, secretas, né, que influenciam nesse setor? A máfia, o que nós tratamos da máfia seria o crime organizado. Hoje, esse tipo de ação está nas mãos de pessoas extremamente qualificadas. E o crime organizado envolve quem? Desde o intentor, como pessoas dos órgãos governamentais, pessoas dos órgãos públicos, das polícias. Para se configurar a máfia e o crime organizado, todos esses atores participam. Então veja como é difícil de você... Nós temos uma estrutura muito importante no Brasil que se preocupa com essa questão, principalmente do turismo. Você tem um ministério, você tem uma estrutura grandiosa, mas quem está à frente disso? Hoje, que brasileiro sabe quem são os responsáveis por cada setor importante da sociedade? Nós não temos isso, e nem a preocupação. E recentemente nós temos acompanhado com a Lava Jato, todas as pessoas são passíveis de estar cometendo ou estar envolvidas em algum fato criminoso. Infelizmente. Por que eu falo isso? Porque as pessoas que nos representam, aquelas que nós cedemos o nosso voto, confiamos o nosso voto, invariavelmente têm se envolvido em processos criminosos, em que não se preocupa com o que, vindo o dinheiro, não importa de que forma seja. Muito bem. Você fala a respeito da influência, né? Você diz que essa sociedade, que nós podemos dizer uma organização criminosa, ela também tem um setor próprio que se dedica à influência com as autoridades. Isso é
é patenteado, já está certo. É patenteado. Desde a época da máfia, o que é a máfia italiana, que foi, né? A Cosa Nostra que começou, que deu difusão à máfia, né? Esse conceito de máfia. Cosa Nostra é napolitana, né? Napolitana. Desde o que ele fazia? O jovem, desde o início da sua formação, já era programado, projetado e investido para ser uma autoridade. Então ele seria um juiz, seria um advogado, seria um policial, seria um agente público, seria um representante do legislativo, desde o início da sua formação. Nós podemos entender que aí já começa a articulação da infiltração dos poderes? Exatamente. É nas assim que começa. instituições? Não necessariamente a cooptação daquele funcionário, daquele profissional já pronto. Não, já na sua formação. Já na sua formação. Então hoje nós temos, infelizmente, muitas pessoas que já representam o crime. O PCC, por exemplo, que é uma estrutura preocupante, criminosa no Brasil, que estava concentrada em São Paulo e hoje já alcança 13 países da América Latina, infelizmente, e o Brasil inteiro, era concentrado em São Paulo, hoje está no Brasil inteiro. Veja que problema, já tem muitos profissionais nessas áreas que eu lhe falei, que já foram produzidos por essa estrutura, porque tem dinheiro, investe nesse tipo de coisa. Hoje, infelizmente, o processo seletivo para acesso às faculdades ele ficou muito degradado, porque hoje você tem processo seletivo, você não tem nem vestibular. Basta estar vivo, preencher uma ficha, você já tem uma vaga, contanto que paga. Exato. O problema econômico hoje o aluno superou. é um cliente. É um né? cliente. É um cliente. Aí qualquer um, vamos colocar assim, pode entrar numa faculdade, ter um diploma, se formar, conseguir galgar aqueles cargos que normalmente têm poder decisório ou de influência, e nós acabamos sendo reféns de uma estrutura maior. Enquanto o setor público deixa de fazer sua parte, porque não tem fiscalização, não tem acompanhamento, não cria restrições para que isso possa acontecer, o crime vai se ocupando espaço. Sim. E aí fica difícil. Então, podemos considerar que nós temos crime organizado no Brasil? Certamente. Vamos chamar de máfia ou não? Mas temos. E essa é uma preocupação grande, porque em quem confiar? Como, né, poder se prevenir diante de uma estrutura que está acima daquilo que você poderia acreditar? Então, realmente é um problema que merece discussão. Ótimo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, doutor Roberto, que eu gostaria... Aliás, acho que nesse momento o telespectador ele está até preocupado. Será que você não vai falar a respeito da internet? Vou sim. Vou falar só a respeito da internet. Vou fazer uma pergunta a ele agora. A internet é uma forma preocupante de programação, ou seja, de fazer uma propagação desses crimes? Ah, com certeza. Os meios de comunicação, eles são um instrumento muito importante da tecnologia moderna, ajudam muito, mas também criam uma possibilidade do oportunista também se aproveitar. Então hoje, qualquer coisa que cai na rede, né, no mecanismo social, a propagação é muito rápida. Nós temos o Estado Islâmico hoje, que a potencialização da sua estrutura, superando a Al-Qaeda, que é uma estrutura crime terrorista muito mais antiga, melhor estruturada até, em pouco tempo o Estado Islâmico conseguiu chegar no patamar que ele procura, que ele deseja, né, do seu califado, simplesmente pelo uso das redes sociais. Vejam que eles têm pessoas que acabam sendo simpatizantes e admiradores no mundo inteiro, justamente pela propagação da sua imagem, das suas informações, apelando pela degradação do ser humano, pelo pior, mas trazendo simpatizantes. Então, qual é a preocupação da rede social? Falta de controle. Eu falei em 3.350 sites em 2 anos recentes, pode ter mais, porque existe um submundo também da internet, que esse é pouco conhecido, mas vamos só no conhecido. E qual é o controle? Quantos de nós que estamos acompanhando o programa agora tinha conhecimento dessa na realidade, hecatombe, né, de informação, de degradação? Site de apelo, turismo sexual, que absurdo. Você não vai procurar isso, claro, mas procurar, vai abrir sua página lá, mais de 3.000, 4.000 inserções para que você possa consultar e buscar alternativas. Como se controla? Eu tenho a impressão, Roberto, que com a chegada da internet,
abriu-se esse volume de propostas, não é, que ultrapassam até uma realidade mais acatada, uma realidade mais tranquila, não é? Avançando até contra a moral e contra a dignidade. Eu não sei, eu gostaria que você, por gentileza, me desse uma colocação a esse respeito. Eu falo da moral e da dignidade, porque, veja, a família está toda sentada na sua sala, na sua poltrona, reunida, e de repente você movimenta os canais e aparece um ato sexual. Como é que fica isto? Eu vou dizer para o senhor tudo. É o que acontece hoje em dia. O que acontece hoje. Todo tipo de instrumento ele pode ser usado para o bem e para o mal. Sim, e os pais, como podem controlar isso? Pois é, os pais eles estão, primeiro que eles estão defasados, e a gente pode colocar assim, a criança hoje, né, já nasce, ela não estão defasados ou estão anestesiados? Olha a pergunta, hein? Olha só que situação, nós vamos nos incluir nesse quadro de desatualização. Nós somos de uma época, vamos pegar a geração de 40 anos atrás, vamos pegar a geração de 40 anos atrás. Era uma geração totalmente analógica. Totalmente, o tipo de pensamento, de consolidação era analógico, hoje é digital. E chegou dentro de uma dinâmica, nós estamos falando em geração Z, aquela que já nasce tão pronta que você não precisa explicar nada e que ela já está em outro universo. Ela já primeiro que nós, na nossa época, para conhecer um pouquinho mais o mundo, teríamos que buscar uma biblioteca, era uma pesquisa cansativa, não era sempre... Você tinha que se esforçar muito para ter algum tipo de conhecimento. Hoje você digita em 3 segundos alguma coisa, aparece o mundo à sua disposição. É verdade. E você não sabe lidar com essas informações. É verdade. Quanto mais conhecimento, mais difícil de administrar. Tudo que é muito é difícil de administrar. A criança de hoje ela está em outra dimensão. Certo. O pai não acompanha. Roberto, eu vou chamar um pequeno intervalo, porque eu estou me deliciando com a sua colocação. Você tem uma fala importante, você fala muito bem, rapaz. Obrigado, obrigado. Parabéns. Não é à toa que você se destaca, não é, na sociedade, eu digo na sociedade, no magistério, porque você é docente, né, do direito penal e você é meu concorrente, direito penal e processo penal. Mas é gostoso, somos não é? Parceiros. Né, dessa área maravilhosa. Muito bem, isso é uma maravilha. Eu vou chamar um pequeno intervalo, tá bom? Você aguarde, logo, logo retornaremos. A crise atual do direito e justiça se define como crise de natureza das transformações. O chefe do Poder Judiciário, Ricardo Lewandowski, não nos dá mais a confiança de que suas decisões sejam as mais justas. A polaridade negativa de sua fundamentação esdrúxula, projetada na sentença do impeachment de Dilma Rousseff, provou a tendência da questão vital, que é a defesa aos políticos corruptos para daqui por diante ficarem impunes e com acesso livre em continuar a candidatarem-se novamente para exercerem a expoliação do país na questão de roubarem o povo brasileiro. Minha luta, na qualidade de desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é mostrar à sociedade brasileira que o Poder Judiciário é confiável e não admite juízes, magistrados que se afastam dos critérios éticos e lógicos de plausibilidade da equidade, dos bons costumes, pela valoração da conduta sobre um fato criminoso, um fato jurídico. Não somem a imprudência de um mau caratismo aplicado na sentença de Dilma Rousseff com as condutas de magistrados que atuam no Poder Judiciário sob o fluxo da honra alimentada nas decisões judiciais em geral. Tenham em mente que a decisão do malfadado processo de impeachment de Dilma Rousseff foi a pior das exceções diante das funções da ética, da equidade, pela adaptação a todos os casos que devem incidir em suas disposições, mormente pela aplicação da lei. As decisões jurídicas não podem e não devem causar dano à ordem pública ou à sociedade pela iniquidade.
Pensem nisto. Você que é adepto das artes marciais não pode deixar de conhecer a revista Budô. A primeira e mais completa revista de artes marciais do Brasil, onde você encontra notícias sobre judô, karatê, taekwondo, MMA e kung fu. Na Budô, o esporte e as marcas mais conceituadas caminham lado a lado. Ficou interessado? Visite o site www.revistabudô.com.br. Amigo jurista, professor e magistrado, sou o desembargador Laércio Laurelli, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e apresentador do programa Direito e Justiça em Foco. Precisamos valorizar a vivência dos membros do Judiciário, do Ministério Público e dos pensadores do direito. Por isso, faço o convite. Escreva artigos para o nosso Júris. Nascemos como um portal digital. Com a sua colaboração intelectual, vamos evoluir para um canal multimídia. Nossa missão é difundir amplamente ideias, experiências e conhecimentos jurídicos, buscando aprimorar os mecanismos de promoção da justiça. Nossos valores fundamentais são a democracia, a justiça, a liberdade, a transparência e o patriotismo. Se você pensa, reflete e age na busca de um Brasil melhor e mais justo, você faz parte do Júris. O Júris é seu, é nosso, é de quem ama a justiça. Retornamos. Hoje conversando com o coronel Roberto Alves. Inclusive nós abordamos questões no primeiro bloco interessantíssimas. A internet, por exemplo, essa coisa maravilhosa que às vezes é contraproducente. Mas, coronel, o Estatuto da Criança e do Adolescente realmente protege nossas crianças e nossos adolescentes com relação a agressões e aos crimes sexuais? Pois é. A legislação, qualquer que seja, ela só é um instrumento para que a sociedade possa exercer algum tipo de atuação. Sim. Mas, fundamentalmente, o que pode evitar, o que pode consolidar uma proteção, uma estrutura protetiva à criança e adolescente é a família. Não tem como você remeter ao Estado a responsabilidade pela condução, pela formação e pela proteção dos seus filhos, daquelas crianças. O que acontece hoje? Vou fazer uma provocação. Claro. Mas, como eu disse no primeiro bloco, a família está um pouco anestesiada. Como é que se faz? Pois é, por isso que sobra para o Estado e por isso que nós temos que evidenciar o Estatuto como uma forma de poder fazer com que a sociedade proteja a criança e adolescente pela lei. Nós sabemos que a lei existe para traçar regras sociais, que elas vão ser absorvidas e exercidas pelo ser humano. A lei sem ser humano não existe, ela é inócua. Sim. O ser humano, qual é o tipo de fator que uma lei que prevê alguma coisa e que prevê uma pena para isso faz para que você não chegue àquele fato? A criança já sofreu uma agressão. Muito bem, vem a legislação, permite que você tenha uma ação do Estado para punir o pai que deixou de ter uma atenção ou que teve... Muitos pais, inclusive, são os autores desses crimes, para você trabalhar com o resultado. Nós temos que trabalhar com a origem. Para você terminar ou diminuir a violência contra qualquer pessoa, não é só contra a criança e adolescente, contra o idoso, contra as mulheres, né, contra aqueles setores que chamamos de minoritários, porque tem menos exemplo. De todo jeito, a sociedade não precisaria sequer de leis. Nós temos sociedades no mundo que sequer leis têm, leis escritas. São princípios, São princípios, costumes que regem as regras sociais. A lei, por si só, ela não resolve. A lei, por si só, ela é um instrumento que permite que o Estado tenha um acesso e possa intervir. Mas quanto menos o Estado intervém, melhor para a sociedade. Se o Estado não precisasse intervir de forma alguma, se não
existissem regras, mas a própria sociedade se resolvesse, nós viveríamos num mundo espetacular. Claro. A busca não é por um Estado cheio de leis. Nós temos milhões de leis no Brasil, em todos os setores. Talvez seja um dos países que tem a legislação em maior quantidade, boa legislação até, mas o que adianta se a sociedade não faz sua parte? O que adianta eu punir alguém ou buscar a punição sem me preocupar com a formação ou com a prevenção, com a precaução? Porque o estrago depois de feito, imagine uma criança violentada, uma criança que seja maltratada, que seja agredida, aquilo fica. A punição do ente que foi o provocador é o que menos interessa à sociedade, porque o desgaste, porque o transtorno que causou naquela vítima é para o resto da vida. Sim. E essa pessoa pode ser, infelizmente, desvirtuada do próprio rumo social ou desacreditar na própria sociedade. E nós vemos hoje um mundo em que as pessoas estão perdidas, não sabem exatamente o foco, não buscam um foco como se buscava há 30 anos, 40 anos na sociedade. Eu quero ter uma boa formação, eu quero constituir uma família, quero ter filhos, quero que esses filhos também façam a mesma coisa. Era um processo. Sim. Hoje não. As famílias, muitas delas nem buscam mais filhos, buscam formações, né, dentro dessa configuração de família, diferentes até do que nós tínhamos há 30, 40 anos. Hoje é permitido já legalmente, não só no Brasil, mas em muitos países, a relação entre homens, entre mulheres entre as lésbicas, ou seja, é uma família diferente da família tradicional. Se é boa ou ruim, não importa, não é esse o tema que nós estamos trazendo, mas é uma possibilidade. Agora imagine a criança de hoje nascendo, quem é a sua mãe? Minha mãe é aquele senhor, e o seu pai? É o outro senhor. É um contexto que nós não estamos preparados. Bom, mas na Nossa atualidade, geração ela nesse diálogo, entra dentro de uma normalidade. Agora, há 30 anos atrás não era Pois assim. Pois é. Então, há um certo conflito, né? Exatamente. E esse conflito faz com que nenhum tipo de lei seja suficiente. Sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma revolução no mundo, não era só no Brasil, precisa se reajustar, ela precisa se adequar. Né? Ela acaba ficando numa sociedade de mais de 20 anos. Claro. A sociedade hoje mudou demais. Claro. Nós mudamos. O que nós levamos 1000 anos, 100 anos, 10 anos para mudar socialmente, hoje você muda em segundos. Claro. A sociedade muda comportamento, muda contexto, muda tudo em segundos. Então a velocidade está muito transformação é de uma velocidade absurda, nunca vista. Então, nenhuma lei vai ser suficiente. A lei é só um instrumento que pode ajudar. Mas se nós remetermos para o Estado a responsabilidade de resolver os problemas que partem já no nascedouro, Sim. nós vamos perder esse contexto aí, certamente. Muito bem. Agora eu vou passar para um outro setor, mas dentro do mesmo tema, né? E a pedofilia é crime? Pois é, a pedofilia não é crime. Isso é importante até a pergunta, porque pedofilia é um transtorno mental. É uma doença. Sim. Reconhecido pela Organização Mundial de Saúde já como doença. Então, ter a atração pela puberdade, pela prática sexual com crianças, né, que não atingiram sequer a puberdade, até os 11, 12 anos ali, Sim. é uma doença. E nem sempre essas doenças se manifestam numa atitude que possa configurar um crime. Então, o que quer dizer isso aí? Eu posso ter interesse, mas ter o controle. Eu sou um doente, eu sou um diabético, eu adoro açúcar. Não, eu vou deixar de comer açúcar, porque eu sei que pode me trazer um problema. Eu sou um hipertenso. Eu preciso reduzir o sal, então eu faço um controle. Essa doença, a pedofilia e tantos outros transtornos mentais, tem várias outras parafilias, como a pedofilia, você pode conter e não permitir que alguma ação se configure no crime. Agora, o pedófilo que manifesta aquela ação, aquele desejo dele numa criança, esse comete o crime. Sim. O estupro de vulnerável, que hoje... Desde 2009, se eu não me engano, a lei 12.015 houve uma de modificação. 2009, ela modificou, ela incluiu no crime de estupro, ela simplesmente juntou o atentado violento ao pudor com o estupro. Hoje, qualquer tipo de relação sexual com a cópula, com a penetração ou não, e aí vem um detalhe importante. Para se configurar essa questão do atentado violento ao pudor, essa licívia, essa lascívia... Era separado, estupro e atentado era violento ao separado. pudor. Hoje é tudo Hoje junto. não. Hoje é tudo estupro.
Agora, um beijo, dependendo da forma com que ele seja feito, se tem um tipo de conotação libidinosa, já configura estupro. Então, você beijar uma criança... Quer dizer que a lascívia entra em jogo. A lascívia. Então, aquilo que você dependia de uma penetração, aquela coisa muito mais técnica... Hoje agora não. É diferente. Hoje, se você... Sim. Então, a possibilidade de alguém cometer um crime de estupro hoje é muito grande. E aí não é só contra criança, aí é contra qualquer pessoa. Então, aqueles que chegam numa boate aí e pegam à força uma mulher que está passando ali, porque você bebeu um pouco e beija efusivamente com lascívia, aquela coisa toda, você pode estar cometendo um crime de estupro. Então, vejam como é a situação. Então, a sociedade vem a lei, a legislação, a alteração, para criar mecanismos que façam com que as pessoas se contenham. Nossa, já que eu não posso fazer isso, eu vou começar a evitar. Mas eu pergunto a você agora, Roberto, mas esta evolução da modificação, da transformação e modificação da norma, com nova interpretação, ela não foi benéfica? Pois é, ela é benéfica... Porque outrora nós conseguíamos definir o estupro, como você bem disse, pela penetração. Sim. Não havia penetração, não havia estupro. Hoje não. Hoje basta estas particularidades que você mencionou para que a gente possa concluir num crime de estupro. Pois é, nós não tínhamos o crime configurado mas nós tínhamos o atentado violento ao pudor, que tinha a mesma punição, a mesma penalização do crime de estupro. Só que a sociedade, o que chamava sempre a atenção? O atentado violento ao pudor não chamava a atenção da sociedade. Quando fala em estupro, chama atenção. Por que o legislador resolveu transformar tudo em estupro e não em atentado violento ao pudor? Porque chama mais atenção, é mais agressivo. Né? Então, hoje, essa mudança é importante para que você chame a atenção da sociedade. Olha, tome cuidado, você tem limites. A legislação serve para isso, para impor limites. Claro. Você não deve fazer, e se fizer, vai ser punido. Aí vem essa questão, as pessoas são punidas? Então não adianta. Então o processo ele tem que ser completo. Mas é um tema que mereceria um programa inteiro, só para essa... É verdade, porque antigamente você tinha... Eu digo antigamente, eu me refiro a 2.500 anos, né? Exatamente nessa época, onde havia uma liberdade bem mais acentuada, né? A liberdade que os homens eram possuidores daquelas mulheres. Ou então, aquela história, você falou na puberdade, não é? Existiam reis, não é? Vamos dizer assim, autoridades altamente suficientes que procuravam na puberdade se locupletarem. Inclusive o clero. O clero que nós temos a igreja hoje, que infelizmente não é raro não podemos acontecer. Deixar de citar o clero. Não é raro acontecer. O interesse pela sexualidade com crianças, ele remete a 5.000 a.C. com informações precisas. Sim. Desde os egípcios já tem informações em que as crianças eram elevadas ao conceito. Só poderia, por exemplo, algumas divindades, alguns reis, alguns imperadores... Antes, e quando não eram sacrificadas, né? O que acontecia, se a menina completasse, ao completar determinada idade, se ela não tivesse já um compromisso que o pai poderia oferecer a essa menina para se ela não tivesse um compromisso, assim que ela ganhasse, que ela saísse da puberdade, a primeira relação sexual tinha que ser com o imperador, tinha que ser com o chefe, tinha que ser com o patrão, tinha que ser... Então, isso é de uma sociedade. Esse interesse por esse tipo de sexualidade é muito antiga. Agora, a legislação que protege, ela já é de uma sociedade mais recente. São regras de civilizações bem antigas e que naturalmente eram respeitadas pela força que estava no poder, né? Pois o poder era de uma forma... Mas a criança ainda é aviltada no mundo todo. Nós temos hoje, de acordo com a Organização Mundial de Turismo, que é quem tem essas informações, mais de 2 milhões de crianças, não é um relato oficial, mas muito próximo, estão envolvidas no no turismo sexual. Crianças, ou seja, não é só atividade sexual com a mulher ou com o homem, é com criança, mais de 2 milhões. Bem, agora vamos tratar de assuntos que competem aqui ao Brasil. Vou te provocar agora ainda. Vamos lá. Posso? Opa, é sempre um prazer a provocar. Ainda falando sobre menores, hein? Sim. Como você avalia o caso daquela adolescente de 16 anos que sofreu estupro coletivo no Rio de Janeiro? Pois é. A questão do estupro é uma questão muito
a gente tem que trabalhar com um pouquinho Eu de cuidado. pergunto, você entende que lá houve um estupro coletivo ou não? Pois é. Tecnicamente, legalmente, a mulher, mesmo que possa consentir, ela tem 16 anos, ela pode consentir na nossa legislação. Só abaixo de 14 anos é que essa presunção de que ela não tem condição presunção de violência. Ela não tem condição de poder entender esse processo, mas acima de 14 anos, inclusive 14 anos para cima, ela já pode consentir. Então essa menina de 16 anos pode ter prática sexual com qualquer homem. Ela não comete crime, nem quem tem relação com ela, nem ela, nenhum dos dois. Ela pode ter relações normais. Ela tem 16 anos, pode consentir. Agora, qualquer pessoa, não só mulher, porque hoje o estupro pode alcançar o homem, sim, até por essa unificação dos dois crimes, né, do atentado com o estupro, tanto o homem como a mulher podem ser vítimas do estupro. Então, qualquer pessoa que, em determinado momento da relação, deixe de aceitar aquela relação, ela fala, a partir de agora eu não quero mais. Até aqui eu aceitei, a partir de agora eu não quero mais. Qualquer pessoa, a partir desse momento, pode ser vítima de estupro. Então, mesmo que ela tenha consentido, que ela tenha ido por interesse pessoal, que ela gostasse desse tipo de situação, na hora que ela falou, eu não quero mais, ou que já não tinha condições de discernir a respeito, parece que ela foi drogada, ou que ela mesmo se drogou, mas estava numa condição que ela já não conseguia mais ter reação. Nesse momento, a partir desse momento, a legislação já protege a pessoa. Então, que ela foi vítima de estupro, foi. Mas a partir de que momento? Aí é a grande dúvida. A partir de que momento? Porque ela foi com consciência, ela queria, já tinha feito outras vezes, só que esse fato chegou à opinião pública. Esse fato foi difundido pelas redes sociais. Sim. Não fosse esse fato eclodido pelas redes sociais, muito possivelmente tivesse sido assimilado pela história de vida que ela sempre teve. Claro. Tá? Agora, foi estupro tecnicamente? Foi porque em determinado momento ou ela não conseguia reagir ou ela falou que não queria mais. Então, a partir desse momento... a partir do momento que ela diz não... Não, acabou. Acabou. Ela já há uma coação. Importante diz, olha, a esposa pode ser estuprada. O senhor que está nos acompanhando. É verdade. A esposa não é obrigada a ter relação sexual. Nem o homem é obrigado a ter relação sexual. Tem que ser consciente. Não quero mais. A partir daquele momento, o marido comete o estupro. É verdade. Então, tem que tomar cuidado aí no nosso dia a dia social. É verdade. Os senhores que são violentos, homens violentos, tomem muito cuidado. Bem, muito bem. Vamos prosseguir, então. Vamos agora aos dados do Instituto de Segurança Pública, órgão... falando do Instituto de Segurança Pública, eu quero saber de você o seguinte, Coronel, antes de fazer essa pergunta... me diga se o Ministério Público ele pode interferir nas ações, desse tipo de ações, no caso, por exemplo, dessa menina de 16 anos. Ele pode interferir antes ou ele tem que aguardar o procedimento penal com a denúncia, recebendo a denúncia, e aí então ele interfere na investigação? Não, o Ministério Público é o titular da ação penal, ele pode intervir em qualquer momento dela. Ele independe do inquérito policial, independe da ação policial. O Ministério Público pode e deve intervir, não é só pode, o Ministério Público deve intervir a partir do momento que ele tenha conhecimento de um fato criminoso, qualquer que seja. E aí sim, usar a estrutura legal para que possa ser feito toda a mas a atuação... Mas a atuação é fundamental. É fundamental. Mas a atuação é após a denúncia, né? Com a denúncia... Se o Ministério Público, se tiver conhecimento do fato, ele já pode antecipar. Claro, não precisa. Claro, olha, claro. Ao invés de chegar na delegacia, chegou ao Ministério Público. Ele já tem o poder de atuação. E ele não pode abrir mão desse poder. Ele pode remeter à estrutura policial para que inicie uma investigação, porque tem um modelo mais fácil de se trabalhar dentro dos processos convencionais aí, mas ele pode chamar também, ele pode chamar para si essa responsabilidade e iniciar a própria ação penal ali. Muito bem, então vamos lá, os dados do Instituto de Segurança Pública, órgão da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, revelam uma violência assustadora. A cada 2 horas, uma mulher é estuprada no Rio de Janeiro. Coronel, como reduzir esses índices? Pois é. A violência contra a mulher, a violência contra as crianças em países em desenvolvimento, ela acaba sendo muito acentuada, infelizmente. Sim. Porque nós temos uma realidade muito difícil no Brasil. O Brasil é um país continente. Cada estado brasileiro tem uma realidade. Sim. Tá? Nós temos estados brasileiros em que o índice de estupros por 100 mil habitantes chega a níveis desesperadores. Sim.
Pará, por exemplo. São 80 mulheres a cada 100 mil habitantes vítimas de estupro. A estatística do Brasil, no geral, seriam de 15. Olha só, 80 para 15, a média. Mas isso são dos fatos que chegam ao registro público. Então, é aquele que a mulher ou o homem é vítima daquela violência sexual, daquele estupro, de qualquer violência sexual, e vai até o órgão policial e leva a informação, e aí inicia-se um inquérito, a investigação para que chegue na autoria. E aí sim, dentro do processo, a continuidade do processo. Mas, de acordo com o nosso IPEA, que é um instituto, né, que tem essa finalidade estatística, inclusive, apenas 10% de tudo o que acontece é que chega a registro conhecimento público. E a estatística mundial é de menos de 35% dos registros. Ou seja, a realidade é muito mais aviltante do que essas estatísticas que nós recebemos no dia a dia. Muito bem. Então, é muito problemático. E para evitar violência, a gente tem que trabalhar na essência das pessoas. Muito bem. Para encerrar, porque eu estou finalizando o programa, eu quero que você me diga e diga também ao telespectador, à opinião pública, a respeito daquele caso do menino de 10 anos morto por policiais militares no dia 2 de junho, suspeito de furtar um carro dentro da garagem de um condomínio na região do Morumbi. Ele furtou o carro e foi fazer aquilo que estava planejando com outros assaltos, na minha visão. Não é? Me diga sobre isso. Olha, aí nós temos um caso de hipocrisia social. A ênfase que tem sido dada, nesse caso especificamente, é quanto à idade do autor dessas... Né, e a idade não tem. E a idade em qualquer país do mundo, pouco importa. Cara, o que importa é o fato. A questão é, ele furtou o veículo, não tem dúvida, ninguém tem dúvida de que ele estava dentro do carro, de que ele estava dirigindo, de que tinha um companheiro do lado dele também, menor de idade. Isso não se tem dúvida. Qual é a dúvida? Ou seja, o fato principal, ele estava fugindo, não podia estar ali, não devia ter feito. A estrutura policial tinha que exercer sua atividade. Agora, não se cria definições hipotéticas, pré-julgamento, sobre coisas que ainda estão em início de investigação. Claro. Os policiais vão ser investigados se houve abuso, se houve excesso, mas que houve o crime? Houve o crime. Aliás, infelizmente, o menor não comete crime, né? Mas houve uma ação criminosa que, no caso do menor, por exemplo, ele não seria punido porque falta a putabilidade. Ele não ele não é imputável dentro dessa lógica. Só isso, uma ação é criminosa. A ação é criminosa. Toda a ênfase que se dá por alguns ele furtou um carro dentro do condomínio. Ele cometeu uma ação. Uma ação a polícia foi chamada. E a polícia tem que exercer o seu papel. Claro. Agora, que ele era bonzinho, coitadinho, porque tinha 10 anos só. A mãe mesmo confirmou, a mãe dependia dos recursos que ele trazia depois. A mãe não só era conivente, como produziu esse ser, infelizmente. Então, não vamos questionar a ação policial, até porque existem estruturas específicas. Todo crime doloso contra a vida é de competência da justiça comum, seja praticado por policial ou por qualquer outra pessoa. Então, não existe nenhum tipo de conivência, proteção só porque era um agente policial, tá? Isso é importante se diga. Aliás, é um tema para um programa específico. Se Deus quiser, vamos fazer assim. Porque nós temos que ter credibilidade no policial. O policial é, naturalmente, uma figura importante dentro da nossa sociedade. Bem, Coronel, eu estou terminando o programa. Viu? Eu quero entregar a você um presentinho do nosso programa. O meu presente já era estar aqui. O seu presente é a sua presença aqui. Olha, doutor Laurélio, eu sempre evidencio aqui a minha satisfação de poder compartilhar com Vossa Senhoria todo esse conhecimento. Eu fico muito satisfeito. Eu também quero oferecer a você um livro, Crime Complexo, de Silvio Ranieri. Fui eu quem traduziu, pela Quartier Latam. O Vinícius, que é o proprietário da Quartier Latam, me obriga a informar, dar essa informação e entregar a você. Olha, que material. O senhor tem que me convidar mais. Eu ainda saio com o presente, eu só posso agradecer. Muito bem. Fico muito feliz. Muito obrigado. Bem. Eu quero agradecer bastante a sua atenção. Você tem alguma coisa mais a falar? Só agradecer e desejar a todos, né, que possamos, diante de todas esses fatos, essas agressividades, encontrar algum ponto, né, que busque a reflexão, que faça que cada um exerça a sua responsabilidade dentro desse processo. Não é só remeter a outrem aquilo que eventualmente é um problema que parte da nossa falta de estrutura.
Muito bem, encerro o programa de hoje com a oportuna avaliação do consultor de segurança pública da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Norte, Ivênio Hermes. Segurança pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias, planejamento e ação. Eu quero agradecer mais uma vez a você, Coronel Roberto Alves, pela oportunidade que você nos deu de apresentar ao telespectador uma visão segura, verdadeira daquilo que acontece nesse mundo. Não é? Então, o Direito e Justiça em Foco agradece muito a sua presença.